Rapaziada do canal Bartolomeu e eu, estamos juntos aqui terça-feira, hoje, terça-feira de Curitiba, dia 17 de junho. A banda incrível aqui, o Pauleiro do meu lado, o Alfredão, o Cristiano, da Moonslide Blues. Tocam o quê mesmo? Blues, jazz. Qual é a diferença do jazz pro blues? E estamos aqui nesse bate-papo aqui informal, falando de besteira aqui, mas estamos aqui para falar de blues, falar de música, falar de espetáculo. Paulo do meu lado aqui, vocalista da banda. E aí, galera, tudo bom? E aí? Quanto tempo já, Paulo, de carreira? Putz, século passado, não me lembro mais. Circa, sabe aquele circa? Alguma coisa assim, meio que... A cerca de cerca não é circa, aquela coisa latina mesmo. Cristiano, assim. Baixista. Velho. Boa noite. Boa noite, Cristiano. Estou aí há acho que 2 anos, né? Sou o caçula de idade de membro também, né? De banda. O Alfredo, engenheiro lá da empresa do pai lá. Só sucesso aí, o engenheiro. Só Tocador de sucesso. teclado, também um grande figura. Muito obrigado aí por nos receber, né? Pô, obrigado eu, cara. Fazer esse bate-papo aqui descontraído, legal aqui com essa turma aí. Legal, pô. E aí? É um grande prazer, obrigado mesmo. Falando nisso, foi muito legal. E aí, eu não sei o que você quer saber da vida da gente, a gente já conta tudo. Pô, já. Cara, conversamos ali, você falou das experiências do jazz com o blues, né? Que é aquela coisa que andava meio junto nos Estados Unidos, né? Sim, a gente estava conversando fora do ar, né? Tava explicando essa história de como é que da onde veio, né? Vem da África vai para os Estados Unidos os negros para tentar a aceitação dos brancos, começa a fazer spirituals, o spirituals vira blues, o blues e o gospel, vai seguindo. Então o spirituals dá um lado que é o gospel, o outro lado que é o que mais a gente fala, né? A gente não está muito pro gospel, a gente está mais pro blues mesmo. E aí você vai puxando para coisa dos negros libertos, né? Começam a ter que sobreviver, vão fazendo música, e começam a estudar música, aí acaba indo pro ramo do jazz, e o jazz ainda fica pro blues. Quer dizer, separam os dois ali, o blues continua, os jovens brancos começam a se interessar por ele. Teixeira do Elvis. Aí a gente aquela coisa, não, mas veja, a música de negro, o Elvis salva essa parada, puxa o blues e todos os músicos de blues crescem junto, né? Chuck Berry, Little Richard, aquela parada toda. E aí vem todos eles arrastando. Esse é um lado, uma forma de contar a história. Tem outras formas de contar a história também, né? E aí a gente vai chegando no Eric Clapton, nos anos 70, e depois a gente vai chegar no Steve Ray Vaughan, que salva o blues dentro da MTV. Aí quando ele põe o blues na MTV, sai o blues, estabiliza, se sustenta. Cria-se meio que uma, né? Além do que, blues é tudo, né, cara? Se a gente pensar, Italia blues, quer dizer, todo mundo bebeu dessa... Bebeu da fonte. Bebeu dessa fonte, né? Entendi. Pô, ali quando entra o Elvis ali, o Eric Clapton, depois disso, ele vem com tudo então também. O Eric Clapton, o grande apaixonado por Eric Clapton é o seu Alfredão ali, ó. Eu gosto demais. O Alfredão curte, pra mim, acho que hoje é o maior músico aí de todos os tempos, a maior influência, né? Vivo. Eu tive o prazer aí de ver o show recentemente que eles fizeram no final do ano passado. Teve show? Teve, e o maior prazer ainda foi acompanhar o tecladista por alguns dias, que fez um show paralelo. Sim. Legal. Que acabou utilizando meu equipamento nesses shows, então eu tive um contato mais intimista ali com eles, foi o auge aí, né? Pô, que legal, mano. Ele é um cara sensacional, né? Demais. Eu não conhecia exatamente o Eric Clapton, mas a equipe técnica ali é show de bola. O cara é um astro, né? O cara é um... né? E o que é interessante, por exemplo, para mim, né? Contando assim rapidamente, vamos fazer um stand de blues, vamos fazer uma música de blues. Uma música que é gravada por vários artistas. Eu vou lá, procuro saber de onde é a origem, mas eu sempre passo para ver o que é que o Eric Clapton fez ali. Então. Porque ele é um cara que fala a minha língua, mas fala o meu sotaque, sabe? Ele pega ele pega um jeito que eu falo, entendi o que dá para fazer com a interpretação. É um cara, eu sempre estou ouvindo. Cara, para mim é bastante importante. Acho que foi o cara que popularizou o blues na Inglaterra também, né? Acho que foi o Yardbirds, que foi uma banda que também trouxe Eric Clapton, Jimmy Page e Jeff Beck, né? Acho que são os 3 maiores guitarristas saíram dessa banda. Berço, né? Manda tudo ali. Aí ele saiu ali, foi pro o Cream, que aí também já é outra pegada. O cara criou
O Cream, que é nata, né? Era o Eric Clapton, o Ginger Baker e o... Esqueci o nome do... Jack Bruce, que é o baixista, que também que eram... Pois é. Eles até deram um nome de Cream, que era a nata dos músicos da época, né? Os trios, então, acho que foi o primeiro power trio de blues e de rock, né? Que depois influenciou a banda do Jimi Hendrix também. E depois ele... O Jimi Hendrix era mais rock and roll, né? Era mais rock and roll, mas o Clapton era... O Jimi Hendrix chegou a fazer uma gig, né? Uma canja. Até acho que tá na história do filme do Jimi Hendrix. Não, do Cream. Ele foi lá e pediu pra dar uma canja. E na hora que ele tava... Que o Jimi Hendrix pegou a guitarra dele, porque ele era canhoto, né? Teve que pegar a guitarra que ele levou mesmo. E tem outra afinação, tudo mais. Então ele foi tocar e o Eric Clapton saiu do palco até. Que não quis nem comparar. Saiu no sentido de... eu estou aqui, esse cara toca demais. Eu vou parar de tocar porque não tenho mais condição aqui de acompanhar ele. Né? Você veja, e na verdade o Eric Clapton era uma referência grande também até para ele, né? Então foi algo interessante nessa história. A história do Jimi Hendrix também é bem interessante, né? Que ele passou... Você lembra? Talvez você lembre. Ele era músico de apoio de um cara, estou tentando lembrar aqui. Little Richard. O Jimi Hendrix, isso né? mesmo, ele tocou, acho que, se não me falha a memória, foi com o Little Richard. Então... E ele acompanhou bastante gente, assim, né? Mas ele era americano e foi parar na Inglaterra, né? O Jimi Hendrix, por essa questão do blues britânico, que estava em ascensão lá na época também. Sim. Ele não estava tendo, assim, muita visibilidade nos Estados Unidos, né? Só como músico de apoio. E, se não me falha a memória, foi o baixista do The Animals, que começou a empresariar uma galera e viu o potencial no Jimi Hendrix. E ele que apresentou, ele que levou o Jimi Hendrix nessa gig que ele tocou com o Eric Clapton aí. E aí, o resto virou história. Cara, eu tô tentando... Do empresário? Do Animals, o cara do Animals. Eu não esqueci o nome também. Daqui a pouquinho eu lembro. Ele era o guitarrista do Animals, né? Eu acho que ele era baixista. Eu acho. Posso estar enganado. E era um cara que, assim, que acho que ele meio que ele... Não sei se ele ganhou dinheiro, deve ter ganhado. Algum dinheiro deve ter ganhado. Assim, imagino, né? Mas acho assim que ele se deu melhor do que ser baixista propriamente do Animals, que é um outro super banda. Né? Já não é muito na linha do blues, era mais na música pop da época, rock, né? Mas era um cara que tinha conseguia identificar os talentos aí, né? Na cena de Londres ali dos anos 60. E tinha o Animals com Eric Burdon, né? Que é uma grande referência, vozaço, assim, um cara bad boy, assim, um cara interessante. O Eric Burdon é um cara... Anti-herói americano, aquele tipo anti-herói americano. Ele era inglês, né? Assim, anti-herói, né? Mas um cara mais, assim, meio beatnik, assim, uma coisa meio uma pegada... Pô, tem um escritor que eu gosto, sou escritor, né, cara? Jack Kerouac. Sim, claro. On the Road lá, o pessoal lá do blues ali, puta, fundamental, né? Os caras eram uma doideira, né, mano? Fundamental. Porra, os caras só blues, jazz também, né? Sim. Kerouac, naquela cena do... Influenciou muito o artista beatnik ali daquela época. O próprio The Doors, acho que ele era um dos ídolos ali do... Ele, o Allen Ginsberg, que era escritor também. Ginsberg, poeta, né? É bem interessante. O Paulo viveu boa parte dessa história, né? Não podia deixar de falar isso. Não, eu sou um pouco mais... eu sou da época do Louis Armstrong. Não, sacanagem, galera. Esse cara aqui tocou com o Paulo Micos, né? Com o Micos, Não. Eu tive... Bom, não tocou com ele, mas... o Cristiano é o mais... Conta essa história aí, Paulo. O Cristiano é o mais moleque de todos, assim, mais novo. Eu sou do século passado, sou um cara mais assim, idoso. Ancião. E aí eu comecei a cantar aos 16, e vai crescendo, tal. Enfim, tem uma história longa aí. Mas a gente, na verdade, foi o seguinte: eu comecei a cantar em 16, na primeira vez que subi num palco no teatro, ganhamos um festival, fiquei impressionado, me deram uma fita. Falei, nossa, que legal, ouvi a fita, começou a parte instrumental, falei, nossa, que legal, a banda. Aí comecei a ouvir minha voz, falei, não, isso aí não vai dar, isso aí não vai dar certo. E eu fui estudar com uma professora, eu tratei uma professora alemã, que chamava Ulla Wolf, uma professora de canto erudito. E por essa professora, essa Ulla Wolf, ela era interessante, porque eu sou de São Paulo, né, nasci em São Paulo. E o interessante foi o seguinte, é que essa professora era um dos cruzamentos da música em São Paulo. Então, por lá passou o Paulo Miklos, o Arnaldo Antunes,
o Branco Melo, passou a Nausete, passou a... Aí são com outros estilos de cantores, que é putz, esqueci o nome dela agora. Enfim, tinha uma miscelânea ali, gente da MPB, gente do rock, gente do erudito, era uma bagunça ali, a ULA, e a partir disso, o pessoal, eu estava cantando já bastante bem erudito, já assim, e aí acabou que conversa vai, conversa vem, apareceu uma chance e eu entrei numa banda chamada Voluntários da Pátria. Voluntários da Pátria, Era uma banda... Da banda ou não? Oi? Tem uma coisa no YouTube da banda? Tem bastante coisa. Eu entrei para substituir o Nazi, porque o Nazi tinha ido pro IRA. O contrato porque assim, naquela época, nos anos 80, todo mundo era multibandas, né? Isso é importante vocês saberem, assim, a galera que está em casa aí não sabe, mas assim, então assim, por exemplo, o Edgar Scandurra tocava nas Mercenárias e tocava no IRA. O Nazi cantava no Voluntários, cantava no IRA. O Gaspa, que era baixista do IRA, tocava no Voluntários. E aí, assim, não era só eles, mas todo mundo tocava com todo mundo, né? E aí, quando o IRA assinou com a WA, com a Warner, não sei qual das divisões, não sei se era a WA ou Warner, sei lá, enfim. Ele assinou, e aí o produtor disse, olha, acho que era Milan, não me lembro quem era o professor, também não lembro. Faz tempo, Não, o produtor musical deles falou, agora acabou essa história de ser multibandas. Vocês vão ter que escolher, vão ter que ficar todos no IRA. E aí abriu 2 vagas no Voluntários, que era baixista e vocalista. Eu entrei como vocalista. Que era tua pegada, tua paixão. Que é o que eu fazia e tal. E pra quê? Pra divulgar o disco do Voluntários, basicamente. Então eu não tive uma função de criação, né, no Voluntários da Pátria. Quase houve uma oportunidade. Aí fiquei 1 ano e meio lá. E nesse tempo eu vivi o que se chama de revolução dos anos 80. Assim. Que era muito... eu digo para você que era uma revolução mais de criatividade do que propriamente de bons instrumentistas, sabe? Assim, não tinha grandes instrumentistas, tinha muita criatividade. E não tinha nem bons vocalistas. Então eu consegui ter um certo destaque nesse tempo, porque eu vinha de música erudita, cantava, então você cantava, né? Meu instrumento, a voz era bom. E aí foi um tempo que eu passou, foi muito interessante, foi muito legal viver esse momento aí, super divertido. Fizemos especial pra Globo, fizemos uma porção de coisa aí. Então voltando aqui ao estúdio da Masal aqui com o Paulo, ele estava voltando, né, Paulo? Você estava contando a história. Eu já contei a história, a história dos anos 80 é uma história comprida, interessante. Logo depois disso, aí é interessante, a gente estava falando lá, né, antes de começar, a gente estava falando sobre a vida de músico, né? Aí eu tive, assim, esse momento, que era um momento que eu falei, pô, legal, tava ganhando alguma coisa. Mas eu olhei bem, prestei atenção, falei assim, caramba, eu tinha uma namorada já de longo tempo, falei, isso aqui não dá pra sustentar nada, então não dá pra viver nada. Eu tô aqui vivendo com todo mundo. Tô curtindo pra cacete, mas não tem substância o negócio, né? Ia fazer gig com RPM, ia fazer não sei o que lá, a gente tocamos com muita gente. RPM do... Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, é famoso, né? A história do cara é maluca, né? Paulo Ricardo, velho de guerra. Pois é. Então, e aí, veja só, aí eu comecei a olhar e falei, putz, isso aqui não dá certo, não. Aí eu já estudava administração de empresa, falei, vou levar a sério. E fui trabalhar. Fui trabalhar. Não com música, né? O escritor tá falando pros caras que, eu pago pros caras me lerem meus livros. Toma 70, então, lê meu livro e ganha o livro de... puta que pariu, né, mano? Essa arte no país. Vida de música é difícil demais. Eu invejo os cantores, cara, porque, pelo menos vocês têm algum prazer, né, cara? Uma satisfação de estar com o público ali, tocar, cantar, fazer o que gosta. É demais, é demais. Eu escrevo ali, não sei nem quem tá lendo, quem tá vendo, não sei quem tá curtindo, é complicado. A vida hoje de escritor é... A gente tem a sensação ali, porque você tem a recepção em tempo real, né, basicamente. Exatamente, recepção em tempo real. Então você sabe, se não tá agradando, eventualmente muda ali um repertório, insere alguma música que dá uma animada, eu acho que né, e o nosso repertório é bem pra cima também. É mesmo. Mas aí nesse período que o Paulo Ricardo foi fazer o Big Brother lá, né? A musiquinha do Big Brother, ele veio pra Curitiba. Isso foi... Foi o Paulo Ricardo? Não, mas antes teve uma coisa importante que eu tenho que contar aqui pra vocês. Aí o que aconteceu? Eu fiquei nesse tempo de trabalhar por uns 2 anos, depois me chamaram de novo pra uma banda, fui lá, e aí eu gravei um disco. Aí sim, um trabalho meu, que era o Cama Voadora, que tá aí, tá no YouTube e tal.
E mas era mais rock and roll mesmo, né? Uma coisa rock and roll e tal. Aí, putz, legal, toquei, papá, então vamos lançar, fizemos disco, tal, não sei o que lá. Também não aconteceu nada. Então é uma coisa que essa, por um lado, você falou do livro. O livro é legal, você lança, você fala agora, não vai. Não vai. Não tem problema, né? Aí eu voltei a trabalhar mesmo, enfim, aí eu vim bem para Curitiba. aí você conta a história agora. Eu já falei demais. Pô, eu não me recordo muito bem, que faz tempo já. A gente tá falando em 25 anos, né? Que ele esteve aqui. Pouco tempo eu tava começando com essa história de tocar na noite, em alguma coisa. E eu lembro que na época tinha, acho que, não sei se foi você ou foi o Danilo, que é um outro amigo nosso, mas existe um blog da MTV. Um blog, MTV. Que era como se fosse o Tô Sem Banda hoje, né? E eu acho que eu achei um anúncio do Paulo, alguma coisa assim, né? Foi você que achou ou foi o Danilo? Eu não lembro se foi o Danilo ou se foi, faz tanto tempo já, né? Danilo é outro guitarrista? É um outro guitarrista. Amigo nosso aí, de longa data, aí, que é um cara espetacular, toca muito. Toca muito também, sofre os males aí do artista, né? Anônimo, porque esse cara é um dos caras que mereciam aí tá longe aí na história. Dá o sobrenome dele aí. É Danilo De Luca. Decalu, que a gente chama ele. Decalu, abraço pra você aí, mano. Tamo junto. Ele vai gostar disso. Brincando. E aí, quando eu tava no estúdio, na época o H-Mix, que ficava ali na... Putz, onde que era o H-Mix mesmo? Ali perto do Cavalo do Babão, ali no centro de Curitiba. No centro de Curitiba. Acho que nem existe mais esse estúdio, né? Acho que existe, hein? Eu não sei. Estúdio? Um estúdio de música. Trajano Reis, quase chegando no fim da praça, Trajano Reis, isso mesmo. E aí eu tava tocando com uma banda que eu tinha lá, uma banda... Nem lembro qual banda que era também, Paulo. Hoje tá com a memória boa hoje. Tinha um vocalista que era foram tantas. Era dono de uma escola de inglês, né? Cujo nome não me lembro tampouco. E aí a gente faz tempo, né? chamou o Paulo pra fazer uma participação lá e fazer um teste, né? Deu match. A banda, na verdade, depois disso acabou, mas a amizade continuou até hoje. Isso que foi, a gente até que tocou algumas vezes, né? Mas a gente fez outras bandas depois, não foi exatamente com aquela, eu acho. Eu acho que não, aquela lá, história, ele chamou o tal do Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez, daí. E aí a gente fez alguns shows, fazia muita festa fantasia que tinha de faculdade, né? Sim. Que era ali naquele restaurante memorial também, lá no Largo da Ordem. E festas épicas que tiveram lá. Lá imagino que foi épico mesmo, né? Depois lá, inclusive, eu caí em cima de uma... Essa é uma história engraçada, né? Eles tinham um palco grande, cara, um palco que tinha uns 2 metros de altura, assim, talvez, né? E daí tem aqueles monitores, né, que fica de retorno no palco. E o Paulo, no auge da sua juventude, né? Achando que tava mocinho lá. Eu fui dar uma de Bruce Dixon, fui botar o pé no monitor. Assim, o pé virou em cima de uma menina. Assim, ele caiu em cima da menina. Foi 2 metros de altura. Coitada da menina saiu carregada. Nossa, tiveram que chamar o SAMU lá pra ela. Eu não tive dúvida. Eu já subi no palco e falei, pô, fudeu, o show não pode parar. O show não pode parar, né? Must go on, não tem como. Mas aí a gente ficou um hiato também sem tocar junto, né? E ele foi para criar filho, né? Ele criar filho, ele estava numa época. Criar filho. Eu acabei entrando, ainda era jovem nessa época, né? Sim. Nós somos jovens, cara. Mas eu tô falando jovem no sentido literal, né? 20 e poucos anos. Como eu, assim, como eu tô agora. O Paulo não perde a jovialidade nunca, né? Verdade. No pouco que eu conheci esse cara aí, esse cara tem história, né? É verdade. E agora a gente foi se reunir, na verdade, agora um pouco antes da pandemia, novamente. Depois de tanto tempo aí sem tocar juntos, né? E aí um bom tempo junto, e tem o dedo do Danilo. E tem o dedo do Danilo de volta. Danilo. Ele vai ter que assistir esse podcast hoje. Você vai ter que assistir. Porque assim, o Danilo, o Lonida Decalu. O Decalu lá. Então, o que acontece com o Danilão? Danilão, eu tava sem fazer nada em casa. Tava numa deprê, até comentei com você lá, deprê, putz, grilo, né? O casamento acabando, tudo ruim, tudo mal, não sei o que lá. Aí, pô, me toca o telefone. Aí, e aí, Paulão, você lembra que você tava querendo uma banda? Então, tem uma banda. Eu comecei assim, eu falei, puta merda. Olha, putz, sabe, então... Aí veio uma voz dentro da cabeça assim, não, vai lá, cara, vai saber o que é. Né? E aí, eu fui fazer um ensaio com o Mudslide, não está aqui nenhum dos por acaso, originais. Né? Os originais, né? O Boris não está aqui, não pôde vir, nem o Neto. O Neto é o fundador da banda, o Mudslide existe desde 2013, né? 2013. Isso era 2017. Aí o Danilão fui lá, pum, deu match, pum, vamos tocar. A gente começou a tocar. E aí passou um tempo, ele começou a frequentar os shows.
Ele ficava lá, olhava. Eu já estava um tempo sem tocar, porque eu vim também daquela parada de ter filho, espera crescer o filho, né? Enfim. Aí me deu vontade de tocar de volta e eu comecei a frequentar. O show com vontade de estar lá no palco. Sonhar. E nenhuma canja me chamava lá, cara. Você não trazia o teclado? Cadê o teclado? Cadê o teclado? Aí eu tô lá e ele falou assim, ele chegou pra mim e falou assim, e aí, vocês vão me chamar pra tocar? Pô, cara, você quer tocar? Não sabia. Pô, tanto tempo junto, eu tive que dar essa carta aí, né? Cartada aí pra ver se desenrolava, né? cara. Foi interessante. Dona Sandra sabe disso, entendeu? Isso já faz... Eu sou meio desligadão, anos, assim. Né? É verdade. Tá enrolando. Isso nasceu dos 2 filhos também, né, Alfredo? Nasceu. Eu tenho 2 filhos, já estão médio, né? Um tá com 14 anos e outro... O menino vai fazer 8, então... Nasceu 31 de dezembro, né? Hoje é 1º de janeiro. A menina nasceu no meio da festa do Ano Novo, cara. Foi uma loucura. Sério, mano. Foi uma loucura. Ela nasceu 00:30, na verdade, né? Mas aí a festa acabou acontecendo, parando um pouco antes. Continua, né? Deu motivo pra continuar a festa. Que festa? Não tô sabendo isso. Não, do Ano Novo. Minha filha nasceu... do Ano Novo? Eu não sabia. Ela nasceu no meio da festa do Ano Novo. Não sabia, pô. Não sabia disso. Pô, não sabia nada. Pô, ele não conta e ainda nada, meu amigo, 25 anos, né? Fica falando de música só. Você, Cristiano? Tem filhos também? Não tenho filhos. A gente empresta, tá? Não tem Só filhos pets. Filhos pets. Eu venho da cidade de Concórdia, interior de Santa Catarina. Cidade pequena. E o que lá em Concórdia? Concórdia é a terra da Sadia. Hoje, atual BRF. Mas tem... Cerveja também, né? Oi? Cerveja tem também. Esquece essa dia. Tem só cerveja. Eu comecei a tocar na época quando estava cursando faculdade de Direito ainda, né? Aí começou a aparecer as bandas ali e tal. É uma cidade pequena, mas assim, tem uma cena legal com algumas bandas, mais voltado para rock, assim, né? Muita banda de rock clássico, que é a minha escola, na verdade, né? Eu sempre fui mais roqueiro, assim. Por que de música, então? Olha, eu tenho essa veia mais sessentista, assim, gosto... Tinha uma época que eu só escutava banda dos anos 60. Tipo... Ele é bem mais velho que eu. Tinha uma época que era de 67 a 69, não escutava nada fora disso. Hoje abri mais, hoje eu sou menos chato. Exato. Beatles, Stones. Beatles é massa pra caralho também. Led Zeppelin. Sabe curtir música, né? Os caras são foda, né? Inclusive hoje, junto com além da Mudslide, eu toco numa banda tributo a Rolling Stones. Né? Pô, que legal. E aí eu tocava em banda de rock clássico lá, nos barzinhos, assim, mas sempre tive vontade de ter uma coisa mais autoral, assim, só que cidade pequena não tinha muito espaço para isso. E acho que foi 2015, eu e mais alguns amigos, a gente até fez criou um festival de música, que até teve uma repercussão legal ali na região do oeste de Santa Catarina. Muita banda de Curitiba ia pra lá tocar também, que é o Grito da Terra Rock Festival, né? Só bandas autorais, só com bandas autorais. A gente fez umas 5, 6 edições. Legal. Alguma delas a gente levou até o Tutti Frutti, que é a banda do Luiz Carlini, que tocou com a Rita Lee. A gente fez os caras tocar o Fruto Proibido na íntegra. Legal. E a gente foi um festival anual ali até 2023, foi a última vez que a gente foi. Que aí eu estava lá no festival quando o Boris me... Tava no caixa lá atendendo o pessoal, de repente uma mensagem, tem uma banda de blues aqui, tô precisando de baixista. Aí eu falei, cara, tô em Concórdia, mas a hora que eu voltar a gente conversa. E aí... Legal. Mas aí esse ano eu já estava morando em Curitiba, fui pra lá pra fazer o festival. Eu vim pra Curitiba porque eu sempre sonhava em fazer faculdade de música, né? Já era formado em Direito e tal. Eu já tinha também uma pegada em violão clássico, que eu estudava também, queria ir... Quando eu fui abrindo a minha cabeça para outros estilos, né? Sempre gostei também um pouco de música clássica. E aí eu vim eu sempre quis sair de Concórdia, morar numa cidade grande, né? Aí a faculdade de música, na verdade, foi só uma desculpa pra... vou fazer o vestibular, se passar eu vou pra lá, né? E aí deu tudo certo, né? Você fez faculdade de música? Fiz. Eu me formei na Belas Artes acho que foi final de 22 ou 23. E aí, alguém estudou, né? Alguém, entendeu? Realmente alguém foi até o final. E aí já era outra pegada, porque eu achei que ia chegar ali, ia me enturmar com a galera, ia tocar na noite já, mas, tipo, achava que, assim, todo mundo que... Parece, eu me deparei com uma divisão ali, porque eu gostava de música clássica, mas eu vinha da música popular, né?
e achava que quem escutava música clássica já tinha um conhecimento de música popular, mas é uma pegada totalmente diferente. Às vezes o pessoal da música clássica só escuta, assim, muita gente assim não tem essa... Não é de tocar na noite. O pessoal gosta de tocar nas orquestras, essas coisas assim. Então, assim, eu entrei lá, mas não tive, assim, consegui me enturmar muito com essa galera, assim, de banda e tal, né? Você era mais vinculado ao erudito do que... Isso, a Belas Artes tem essa pegada. Hoje ele já tem aulas de guitarra elétrica, baixo, bateria, mas quando eu entrei não tinha, né? E aí, em 2019, me juntei com uma cantora ali, a Elis, que tinha músicas autorais, começou a ter umas gigs legais, assim, e aí veio pandemia. Quando tava, né, vingando, veio pandemia, parou tudo, né? Aí ela acabou se mudando também, acho que foi morar em Balneário, e aí eu fiquei sem banda. E aí, acho que foi 2022, aqui em Curitiba, eu entrei para essa banda de Avenil Velho, que é tributo a Rolling Stones, e 23 eu entrei para Mudslide. Pode ser. Basicamente, eu resumi um pouco da minha trajetória. Então, esse é o Mudslide Blues, assim. E para onde a gente vai? Aí é outro... Só Deus sabe. Realmente, assim, vamos falar um pouco da cena, né? É importante. A cena curitibana é muito boa para blues. Assim, é uma coisa que é muito boa. Peraí, calma, atenção. É muito rica, né? Tem muito músico de blues e muita coisa boa aqui. Aqui, né? E tem muito, mas assim, infelizmente tem pouco autoral. Eu vim de São Paulo e eu basicamente via muito autoral. E aqui tem pouco autoral. Infelizmente, porque eu imagino que não seja por conta de inabilidade, quer dizer, ou seja, os caras têm tudo, sabem tudo. Acho que o pessoal falta ousar um pouco, eles não ousam um pouco. Se bem que eu tenho ouvido agora alguns poucos autorais acontecendo muito do lado do rock, que são muito bons. Então, assim, tem uma geração boa-vinda aí? Assim, então aí... Você acredita nisso? No quê? Uma geração boa-vinda aí? Eu acho que sim. É que Curitiba sempre teve aquele estigma, né? Das bandas não conseguem sair daqui para fazer sucesso. É a única capital, na verdade, que não tem uma banda com projeção nacional, né? Verdade. Então, quem sabe agora a gente consiga tá nesse meio, né? E se a gente for pensar no blues, eu acho que a nível de Brasil inteiro, tem bons nomes, mas na minha humilde opinião, acho que o blues nunca aconteceu no Brasil, assim, tipo, no sentido de um nome se destacar. A gente vê ali o Celso Blues Boys, tá? Mas se você for parar pra ouvir o Celso Blues Boys, é até mais rock do que blues, assim. Agora, quem que é o cara, assim, que a nível Brasil ali que conseguiu ter um disco de sucesso só de blues? Que eu acho que o blues não faz esse nível de sucesso tão popular, né? Você tem grandes nomes, né? Você tem Fernando Noronha, você tem Nuno Milendelli, você tocou até com o Double Trouble, que era a banda do Steve Ray Vaughan, tem o André Cristóvão. Mas com canções em português. O Cristóvão tem algumas coisas, né? O blues também tem algumas poucas coisas, mas tem. Mas eu digo assim, o que eu acho falando de atual, né? Porque o Cristóvão não sei o que está fazendo, mas está meio quietinho no canto dele, o Nuno Milendelli também toca Blues Etílicos também gravou, tem algumas coisas assim. O Greg, aí teve essa história e tal. Mas assim, agora falando um pouquinho do que é a cena hoje e falando de bons músicos e que são nacionais, a gente tem aqui pelo menos 4, 5 nomes que são bem legais nacionalmente. Você tem assim, só que são caras que o que você falou é verdade. Curitiba tem uma gravidade, uma força da gravidade, cara. Ninguém sai, quando sai, volta. Entendeu? É engraçado isso. Na época dos anos 80, lá, eu falava, pô, legal, tem banda, tinha o Engenheiros do Havaí, eu fui assistir o primeiro show do Engenheiros do Havaí em São Paulo, né? Então, tem o Engenheiros do Havaí, tem o Replicantes, tem o sei lá, Porto Alegre. Aí você vem subindo, o Rio tem isso, Brasília tem aquilo. E Curitiba? Nada. Tem nada. Beija Força, talvez? Não, não tinha. Nos anos 80 ela não estava presente. Você tem a banda Blindagem, né? Mas o Blindagem acho que é a maior representatividade que tem. Curitiba é a Blindagem, né? Eles são clássicos aqui. O Blindagem teve, mas assim, eu digo, eu em São Paulo... Não conhecia. Não ouvia falar em Blindagem. Claro, tinha o Blindagem, eu sabia que existia, mas não estava inserido nos anos 80. O Curitiba ia se tornar o polo cultural do país, eu pensava na época, assim, porque de São Paulo já tinha desgastado, o Rio de Janeiro já tinha desgastado, o Rio Grande do Sul estava parado e só faltava nós. Mas mesmo assim não foi, né?
É difícil explicar, eu não entendo. De fora eu posso dizer talvez que sim, porque ela é muito europeia, né? Curitiba é muito europeia. Fora aquele eixo ali que tinha São Paulo, Rio, né? E até o Distrito Federal mesmo. Então, o rock mesmo não se projetou muito mais longe disso, né? Talvez São ali... Paulo, Não, é o eixo que acontecia as coisas. No Rio Grande do Sul tem muita banda, muita banda boa também. Não vai esquecer mas não... E aqui em Curitiba, apesar de ter bandas autorais, inclusive, tem muita banda autoral, coisa boa, produzida aqui, não conseguiu projeção. Né? Não sei se o curitibano não dá valor a ele, a própria banda. Não sei, sabe? Assim, é estranho. Mas falando de blues, tá? Eu tenho que falar dos nomes aqui, porque são caras que eu acho que são importantes. A gente tem um guitarrista excepcional, que é muito bom, que tem um trabalho longo, bastante longo, e que, infelizmente, não sei, ele é conhecido nacionalmente, mas, assim, tem a sua posição. Décio Caetano, super bom. Ouvi falar, Temos um outro cara muito bom, que é o Emerson Caruso. Assim, um cara que conhece muito de blues, toca muito. Temos, aí sim, muito com uma veia muito autoral, que é o Ricardo Maranhão. Que eu admiro muito o trabalho dele, é um cara bem legal, bem interessante, e que está sempre olhando, o Ricardo Maranhão está sempre trabalhando, olhando para o mercado dos Estados Unidos. O negócio dele é tentar entrar nessa esfera. E a gente tem uma super estrela, né? Assim, a gente tem que falar da gaita, né? da harmônica, que é a Indiara Sfair. A Indiara Sfair ou Sfair, não sei exatamente qual é a pronúncia certa. A guria trocou com o Jeff Beck, cara. A guria, ela tocou com o Buddy Guy. Quer dizer assim, não é uma mocinha e tal. Toca pra caramba, toca muito. Gaitista, a gente tá aí no vídeo com o André Silva, que toca com a gente sempre. Super bom gaitista, um professor muito bom. Eu arrisquei, tenho ainda tentado lá, tem que voltar a ver o Leandro, vou voltar. O Leandro Silva, que também é um grande professor, um grande cara que toca muito. O Bené Quereia, que é talvez um dos grandes, ou melhor, não sei, não conheço todos, mas um grande nome da gaita e que toca tem a diatônica, você tem a cromática, ele toca a gaita cromática, uma coisa assim, bastante difícil. Todos eles tocam a gaita cromática, na verdade. Mas assim, existe essa cena, só que, por exemplo, do jazz, falando do jazz, né? A gente tem o Mário Conde, super bom guitarrista. A gente tem o Glauco Solter, baixista fantástico, né? O Rodrigo Beta, que é baterista. Quer dizer, tem músicos, mas o pessoal falta eu não sei o que acontece. Então, assim, falando de cena, eu olho hoje, vejo São Paulo, porque eu tenho contato ainda com os músicos de São Paulo, e vejo Curitiba. Eu vejo que, por exemplo, na cena blues, a gente tem muito músico de blues. E bom. Comparativamente, percentualmente, muito mais que São Paulo. Sim, proporcionalmente, né? Eu acho que sim. Em termos de blues, eu acho que sim. Nisso também. Acho que é uma das capitais que eu acho que... fui num hotel uma vez em Nova York lá, cara. Era jazz, cara. Puta, era um hotel numa... pegada de... muito louco, cara. Os caras... lá tem, né? Lá é a terra deles. Tem um charuto, cara, tá ligado? E jazz rolando solto, cara. Todo mundo muito louco. Puta merda, pra se perder aqui é facinho. Se você gosta disso, Buenos Aires também tem uma... Buenos Aires tem também, né? Tem uns clubes de jazz, assim, as coisas são bem legais, bem legais. Mas, voltando a... Eu acho que até falta um pouco aqui. A gente tem, né? Tem o Purple Haze, tem o Dizzy, tem o Wonka. A gente tem alguns lugares, assim, que são onde você pode ouvir um bom jazz e tal, assim. Bom blues também. Tem lugares. Mas a cena rock ainda é mais forte aqui, né? Tem bares aí, o Crossroads, que o Brasil inteiro, é incrível. Você tocou no Brasil, Toquei por 10 anos lá, todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, com a banda The Elder. The Elder? Baita banda, viu? Pô, que legal. Tive o prazer aí de tocar com grandes músicos aí, cara, da cena local, né? Rodrigo, um abraço pro Rodrigo também, né? Que é ele, olha lá, tá vendo? Que bom. Vamos continuar na pegada, vamos manter a banda, vamos continuar tocando aí, fazendo show aí. Vai ter um show agora. Gente, vamos falar. A gente toca agora dia 21, né? Hoje é 17, não sei se... Sábado agora, né? Não, mas não vamos parar de falar, vamos conversar. Sim. Então, a gente vai tocar agora em Matinhos, tem um mini festival de um restaurante chamado Maestro Caramelo, com várias bandas. Do restaurante lá? Eu não sei exatamente como é que é. Sei que como vai aproveitar o feriado de Corpus Christi. Acho que começa 19, 20. Eu sei do nosso dia 21. Nós vamos tocar dia 21, que é sábado.
A abertura é com o Mr. Blues, né? Se não me falha a memória. Não sei se tem uma banda antes ou não, mas é o Mr. Blues, nós vamos tocar o Mudslide Blues. E aí toca o Blues Fellas, né? Qual que é o Instagram de vocês aí, mano? Mudslide, @Mudslide Blues. Até vou verificar se é isso. Mas é isso. É isso aí, @Mudslide Blues. Eu fui o último que entrei na banda. É ele que cuida do Instagram. Mas é isso mesmo. Alguém tem que cuidar. Alguém tem que cuidar. Pra quem tá falando, mas como é que é esse Mudslide? É desabamento de lama, é desabamento, Mudslide. Mudslide Blues, e eu acho que faz referência também ao próprio slide, que é uma... Sim, né, na verdade. Uma técnica, um jeito de tocar, né, que é muito característico. Que é né? muddy, assim, tem inclusive meio muddy mesmo na história. Aí, ó. Mas o engraçado é que o nome da banda, todo mundo fala, mas por que esse nome da banda? Na verdade, o Neto, que não tá aqui pra contar, devia estar aqui, sem vergonha. Porra, Neto. Neto, Neto, qual que é? É o rabugento da banda. É o rabugento. É o rabugento. É o síndico, é o Síndico. Tim Maia. É o Tim Maia, mano. Pô, o Tim Maia era barato. O Tim Maia era ótimo, o Tim Maia era fantástico. Você falar do Tim Maia com você, cara. Cara, esse cara é maluco da cabeça. Sim, mas veja bem, ele era maluco até pra ele mesmo, né? É difícil de segurar a onda do cara. Mas ó, o nome da banda é o seguinte, é o drink favorito dele, Mudslide. Ou um drink, ele tá nos Estados Unidos, gostou do drink, falou, pô, eu quero botar o nome. Mudslide Blues, Também nunca tomei esse drink também. E o legal, assim, que o blues, ele virou algo, pelo menos em Curitiba, né? Eu acho que até pro sul ali, Santa Catarina, você chega, ele é algo meio cult, né? Cult. Hoje a gente tá com essa pegada, por isso que tá criando-se muitos festivais, né? Eu peguei esses 5 anos aí que eu tô tocando com eles, né? Foram muitos festivais aí que têm acontecido. Tá no peito, ó. Cadê, ó? E festivais grandes, né? Festivais grandes. Antonina Blues Festival. E esse festival de Antonina é um festival que dura feriados inteiros ali, que movimenta a cidade. As pessoas vão para lá e passa a ser um local. O interessante é que você tem vários palcos distribuídos, você vai assistir uma música, daqui a pouco acaba, você se desloca para outro lugar, né? Então... Isso gera um ambiente bacana dentro da cidade por alguns dias ainda, né? E muda a economia da cidade. Muda a economia da cidade. É muito legal. Atenção, prefeitos, se liguem. Marcos Maranhão é o produtor. Mentor, o mentor e produtor do Antonina Blues Festival. E ele quer expandir, olha lá. Antonina Blues Festival. Se liga aí, entendeu? Tem um muito grande em Caxias do Sul, que eu fui, acho que foi em 2011, que é o Mississippi Delta Blues, que os caras fazem numa estação uma estação de trem. Então, eles fazem uns 5 palcos lá, os caras trazem artistas de fora, pessoal já de gerações consagradas ali da época do blues. Vamos nesse festival aí, mulher. Tá me devendo um festival de blues, pô. Mas aqui em Curitiba também tem, né? O Curitiba Blues Festival teve agora... Blues Festival, verdade. Né? Eu tô me alienado. Teve em Almirante Tamandaré também, um recente. Então... Sim, também a arte e graça do seu Marcos Maranhão. Inclusive, só queria me corrigir. Eu só queria me corrigir quando eu falei que eu nunca vi o blues acontecer no Brasil, no sentido que o rock tem muito mais força, né? Tipo, por exemplo, você falou do Fernando Noronha, que é um super músico, ótimas músicas. A minha intenção foi no sentido de que, assim, eu não vi um músico chegar a um nível de um músico de rock, assim, né? De ser conhecido. Esses músicos... Não popularizou. Esses músicos são mais conhecidos para outros músicos e não pro... Mas acho que isso vem de encontro com o que eu disse, assim, com que o blues, né? Virou algo cult. Sim. Entendeu? Então... Ele é um estilo até popular conhecido, mas assim, bandas e músicos, assim, não sei se... Nós tocamos também o ano passado na Ilha do Mel, que foi, nossa, foi muito legal. Né? Foram muito 6 horas de show, que eu não esqueço daquilo. Não foi tudo isso, foi 4 horas e 15, 100... Pra mim pareceu 6 horas. Cara, eu nunca cantei tanto na minha vida. Velho, e a voz aguentou. Fiquei de cara. E aquele povo não ia embora, cara. Não ia embora. E eles curtiram e tava amanhecendo já e a gente tava... A gente tem um lugar também, aqui em Curitiba, a gente tem um lugar chamado Cessaline também. Que tem o festival deles. Aliás, também, né? Essas imagens são de Cessaline, eles têm um festival de blues. A gente fez aí isso aí foi durante a pandemia, que a gente fez uma... Como é o nome do estúdio? Estúdio Tenda, né? Estúdio Tenda. O Tenda fez uma... Do Mário? Mário da Liriane, exatamente. Essa piadinha. Essa é velha. Essa é... Dita série? O Paulo conhece. Ele criou uma nova versão aí. Mas aí, voltando à história dessa coisa, a gente está falando de nomes, né? Atualmente, quem eu gosto muito de ouvir, ficou uma menina chamada Nanda Moura. Muito boa, assim, muito fera. A garota, ela veio pro... Ela veio aqui pro Curitiba Blues Festival do ano passado.
A gente tocou no Curitiba Blues Festival do ano retrasado. Juntos? Não foi juntos. Infelizmente não foi juntos. E ela não tinha vindo nesse ano. E, por exemplo, a gente fala disso, né, que não é tão comum. Mas em Curitiba, olha só, a gente teve esse Curitiba Blues Festival, tá? Ele chegou a ter um público de 35 mil pessoas. Ele acabou com o gramado atrás do Museu do Olho. Acho que depois foi proibido, né? Depois desse evento foi proibido. Acabou. Mas, assim, era bom ir lá pro evento, né, cara? Cara, foi era um bom lugar. Super evento legal pra caramba. Assim, um evento... Não parava de chegar gente, né? A gente teve gosto de tocar, assim, muito legal. Então, assim, tem espaço? Tem, claro que tem espaço. E eu acho, assim, que uma coisa que o rock faz e que o blues não faz. A gente tem um rock nacional. A gente tem uma mistura do elemento da música nacional com o ritmo rock, né? E o blues não faz isso. O blues é muito tradicional, talvez por isso que talvez ele não conquiste mais gente. Tem aquela fórmula, né? Tem algumas variaçõezinhas, mas ele é mais daquele... Ele é quadradinho, pentatônicozinho, colocadinho na caixinha, entendeu? Não tem como, né? Então, essa coisa aqui é mais... A gente tentou até, né? A gente fez um blues em alemão, a gente musicou a música em alemão lá, né? Fez uma... nós temos aí algumas músicas próprias, né? Em alemão, Isso aí é de autoria do nosso amigo Paulo aí. Chama... Paulo fala alemão aí. Fala alemão. Aí perfeitamente. Essa música chama Die Gedanken sind frei, quer dizer, os pensamentos são livres. Na verdade, é uma poesia de 1890. Que é? Que fala mesmo da forma do pensamento livre, né? É uma muito antiga. Aí ela ficou... A filosofia alemã... Ela ficou famosa na época da Segunda Guerra, porque ela era uma canção que você cantava se você estivesse contra Hitler. Então tinha uma história aí comprida. E aí tinha alemão contra Hitler, cara? Hã? Tinha alemão contra Hitler? Tinha. Muito... ninguém ouviu falar... Tinha. Eu ouvi falar que tem até uns brasileiros que são contra o Alexandre de Moraes. Eu ouvi dizer que tem. Ué, é complicado. Parece que eles sumiram. Não vamos falar de política. Mas não vamos falar de política, não. Deixa pra lá. Aí você tem, então, esse a gente fez o alemão. Novinho ali, ó. Não faz tempo, não. Pô, faz tempo assim. Só parece, né? E tem um cara aqui em Curitiba chamado... Quem tá na guitarra ali? É o Boris. Esse é o Boris. Grande figura, hein? Grande figura, toca muito. Boris, o polacão. Dominando a cena dos caras aí agora. Tem que fazer esses caras aí se movimentar um pouco, né? Sangue novo, literalmente. Sangue novo não, né? Quantos anos você tá na banda? Já vai para os 2, né? Vai, dá dois para mais. Tô aprendendo umas piadas de quinta série aí, que o pessoal gosta de contar. Isso é coisa do Paulo, cara. O Paulo... Não sei quem começou com isso aí na banda. O culpado é o Boris. Tô sentindo já vocês. Então. Mas é muito interessante, assim, porque quando ele veio, a coisa ficou assim, como ele é guitarrista também, né? Então, a gente, ele tem uma base muito boa de teoria, a gente conseguiu melhorar muitos arranjos, a gente conseguiu fazer, né? Agora ele contesta o Alfredo sempre que possível. Então as era soberano, né? Mais legais, a harmonia, às vezes o piano que acaba ditando as regras do negócio. Tá ficando muito Mas bom. aí chegou um cara estudado agora, então. Oi? Aí chegou um cara estudado agora. Agora ficou complicado. Agora não dá mais pra enganar. Não, o cara estudado ele só dá nome ao que já é bom, né? Isso aqui que você faz tem esse nome, ó. Mas é isso. É isso aí, pessoal. Pô, olha, acho que a gente pode agradecer a você pela oportunidade, cara. Pô, tamo junto. Valeu, sucesso vocês aí pra vocês. Pô, eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Sempre, né? Consegui dar uma dica, né? O Bartolomeus. Aqui, curtam o Mudslide Blues, por favor. Bitteschön. Por favor, Blues. pelo amor de Deus. Bartolomeu, escritor também, né, no Instagram. Vamos fazer os cortes aqui, botar o nome da banda na legenda aqui. Beleza, pessoal? Tamo junto. Hoje foi uma terça-feira de top aí com a rapaziada, o pessoal aí do Mais Live Blues. Conto com o seu Alfredo aqui, que é meu camarada de trabalho do dia a dia, né? Coisas práticas, né, Alfredo? Você é engenheiro, eu sou corretor de imóveis. Mas o Cristiano você também é corretor de imóveis? Mais ou menos. Ele é multiprofissões. Mas eu também sou multiprofissões. E o Paulo aqui também, que é
camarada já de... Sim, já de alguns tempos. Já estava no inconsciente, já que eu lembrava de você do cenário com a minha família do cristão, do cristianismo. Sim, a gente tem uma... Eu participo de um estudo bíblico bem interessante, então. Que ele é multi-religioso, é muito legal, é muito interessante. É bem legal. Esse que é o mais engraçado, né? Porque eu trabalho, né, com o Rodrigo, com teu pai, com teu irmão também, né? Já fazem, deixa eu ver, isso deve ter sido quase 14 anos, mais ou menos, né? E o Paulo conheço há 25 anos. Eles não te mandaram embora, cara. E aí, o engraçado é que, né, a gente acabou chegando, né? Hoje o Paulo tem um estudo lá junto com a tua mãe, com o teu pai, né? Sim. É isso aí, pessoal. Obrigado aí, valeu. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. Valeu.